Ciclos e crises da Primeira República. E este foi o assunto que eu tratei no vídeo passado, né? Hoje eu quero tratar sobre a Era de Ouro, ou seja, entre 1900 e 1903. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre história econômica do Brasil e resolvi começar essa playlist a partir da República, ou seja, 1889. Por que eu escolhi começar a partir de 1889? Por conta das políticas econômicas que ficam mais claras, teoricamente, pelo menos deveriam ficar, né? Por conta do presidencialismo com seus respectivos ministros, ou ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, né? E eu estou no capítulo 2, que trata sobre o apogeu e crise na Primeira República. A Primeira República, em termos de história do Brasil, aconteceu, né, entre 1900 e 1930. E estou nesse capítulo, né, capítulo 3, capítulo 2, que trata sobre isso. Já gravei alguns vídeos sobre essa tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional da política econômica da Primeira República. E dentro deste contexto sobre a política econômica da Primeira República, vimos diversos tópicos: impacto da Grande Guerra de 1914 a 1918, vimos também fatores exógenos e endógenos sobre choques exógenos, na verdade os choques exógenos, né, dos impactos econômicos dessa Primeira República por conta da oferta de café, que neste livro ele entende como exógeno por conta das variações climáticas, além de situações internacionais como a Primeira Guerra. Mas nós tivemos uma era de ouro do ponto de vista econômico aqui no Brasil entre 1900 e 1913, e hoje é sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje, pelo menos a primeira parte, porque é um texto bem extenso, e vamos começar então. A história das políticas econômicas e o desempenho da economia brasileira entre o limiar do século e a Revolução de 1930 pode ser dividida em períodos demarcados basicamente por alterações no comportamento da economia internacional, a do longo ciclo de crescimento com o endividamento da década anterior a 1914, a do funcionamento anômalo da economia mundial durante a Primeira Guerra Mundial e a do choque, reconstrução e colapso dos anos 20. Então essa é uma introdução apenas tratando sobre ciclos e crises da Primeira República, lembrando, 1900 a 1930. Agora sim, a Era de Ouro, que vai de 1900 a 1913, parte 1. Os anos entre o fim do período de ajuste recessivo da virada do século e a desaceleração que precede a Primeira Guerra Mundial, então antes da Primeira Guerra Mundial, uma desaceleração, marcam um ciclo de crescimento que, em termos de duração e extensão do progresso material, não teve paralelo na memória daqueles que o testemunharam. Após quase uma década de estagnação econômica, ou seja, entre 1900 e 1913, o produto agregado cresceu a uma taxa média superior a 4% ao ano. Olha só que informação interessante. Então quer dizer que o Brasil, entre 1900 e 1913, cresceu a uma taxa de 4% ao ano, e isso é bastante coisa. Isso quer dizer que a economia cresceu nesse período todo 4%, 40%, 44%, 48%, em torno de 50% nesse período todo. É como se a economia, cresceu 50%, né? Então é como se a economia, se continuasse nesse padrão de 4% ao ano, provavelmente antes mesmo de 1930, ela dobraria o tamanho da economia nesse período. Mas, pelo visto, a Era de Ouro ficou apenas entre 1900 e 1913. Vamos lá. Após quase uma década de estagnação econômica, entre 1890 até 1900, estagnação econômica. Então, uma taxa média superior de 4% ao ano, a formação de capital da indústria prosseguiu em ritmo ainda mais acelerado. A indústria ainda estava mais acelerada, né? Realizou-se um gigantesco esforço de reaparelhamento do sistema de transportes através de grandes obras portuárias e ferroviárias, mantendo-se, além disso, relativa estabilidade de preços ao longo de todo o período. Então, de forma geral, as características deste período foram essas: um crescimento de 4% ao ano, investimento em transporte, muita ferrovia foi construída nesse período, inclusive, né? Muitas obras portuárias foram construídas e uma relativa estabilidade de preços, ou seja, inflação baixa. Mais um parágrafo para terminar o vídeo de hoje. A origem deste verdadeiro milagre econômico, então, parece que houve de fato um milagre econômico, né, entre 1900 e 1913. Vamos ver a origem disso.
A origem deste verdadeiro milagre econômico está na repentina melhora da posição externa que se faz sentir já no governo de Rodrigues Alves, ou seja, entre 1902 e 1906, em virtude do rápido crescimento das exportações de borracha. Então aqui nós temos uma explicação bastante interessante para esse milagre econômico de 1900 a 1913. Então aconteceu principalmente iniciando no governo de Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906, em virtude do quê? De exportações. Então exportações de borracha e do início do grande boom de investimentos europeus na periferia. Então, ao mesmo tempo que o Brasil aumentou demais, aumentou muito a sua exportação de borracha, também houve forte investimento europeu em economias periféricas pelo mundo nesse período, que, com breves interrupções, duraria até as vésperas da Primeira Guerra. Entretanto, nessas circunstâncias, a manutenção da política monetária apertada, seguida pela administração anterior, por imposição dos termos do empréstimo de consolidação inglês, não só impedia a recuperação do nível de atividade doméstico, como acabaria tornando impossível a manutenção da taxa de câmbio em torno do nível de 12 pence por R$1.000 a que havia sido estabilizada desde 1902, após uma apreciação de quase 70% desde 1898. Essa situação era particularmente delicada para os produtores de café, que já enfrentavam preços internacionais deprimidos em função do grande aumento da oferta paulista desde o fim do século. Bom, então eu vou finalizar por aqui e continuo no próximo vídeo a partir deste ponto, ou seja, de que nessa circunstância a manutenção da política monetária apertada seguida pela administração anterior por imposição dos termos de empréstimos e consolidação inglês não só impedia a recuperação do nível de atividade doméstico, como acabaria tornando impossível a manutenção da taxa de câmbio. Lembrando que o Brasil estava nesse crescimento por conta da exportação também da borracha, em torno do nível de 12 pence por R$1.000 que havia sido estabilizado desde 1902, após uma apreciação de quase 70% desde 1898. Essa situação era particularmente delicada para os produtores de café, que já enfrentavam preços internacionais deprimidos em função do grande aumento da oferta paulista desde o fim do século. Fico por aqui então. No vídeo passado tratei sobre os ciclos e crises da Primeira República. No próximo continuo a partir deste ponto e agora eu já entendi mais ou menos inicialmente, introdutoriamente, por que o Brasil então teve a sua Era de Ouro entre 1900 e 1913. Valeu!